Say hello. Hello, my dear friend. Hello in Spanish. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros vamos ahora. Let's Olá. go. Vambora. Let's go. A gente está indo comer alguma coisa. É porque hoje é domingo e a gente tá com fome, cara. Lá em casa eu tenho ovo, tô 3 dias comendo ovo já. A gente comprou 300 mil ovos e viaja daqui 2 dias. Então a gente tinha que acabar com todos os ovos, só que chega de ovo, não aguento mais comer ovo, cara. Cansei já. Qual o teu anime favorito? Depende do momento da vida. Acho que é o clássico. Naruto pra mim tem muita carga emotiva. Ainda mais assistindo agora de novo como um psicólogo formado. Tem muitas coisas que eu não tinha percebido que eu percebi agora, como tem um valor muito grande nele. Valor. Uhum. Quanto ao valor existencial? Bem, por exemplo, o Gaara, ele diz que o propósito da vida dele era matar pessoas. Então ele tinha um sentido. Sem aquilo, nada valeria a pena. Que nem o Haku, por exemplo. Ele dizia que o propósito dele não existia propósito a não ser também servir os Abusa. Então, eles estavam vivendo por um propósito errado, mas falando sobre um valor existencial, não é somente viver, mas é encontrar um motivo pela qual se viver. Claro, não adianta também só ter um motivo errado, né? Eu tô com meu microfone aqui, não precisa colocar aqui perto. Tá. Could you pray in Spanish for us? En Spanish. Gracias Dios, gracias a nuestro Dios. Nosotros te alabamos. Amén. A comer. A comer. Amém. Uma das coisas muito legal que aconteceu agora é que a gente estava almoçando e a gente entrou ali gravando um vlog com a câmera, o tripé na mão, e aí o cara veio conversar com a gente. Vocês estão fazendo vídeo, não sei o que, vocês são youtuber? Ele perguntou, né? O cara é muito gente boa. E a gente foi conversando, foi desenvolvendo ali a conversa, foi bem legal. E aí o cara falou um pouco da história dele, um pouco da vida dele também, falou que já fez seminário, que estudou, queria ser padre, né? E eu tava com a camiseta de teologia também, e aí se identificou, ele falou que ele também estudava psicologia, coisas do tipo, mas foi muito legal que, como uma coisa simples, uma câmera, um tripé, gravando ali, a gente conseguiu criar uma conexão com uma pessoa, né? E uma coisa que eu fiquei pensando é que ele começou a falar e a gente escutou ele falando, porque as pessoas hoje em dia, elas não conseguem parar para escutar o que os outros estão falando, não conseguem escutar o que as pessoas estão dizendo, e a gente escutou ele. Só escutou. A gente falou algumas coisas pra ele também, do momento da vida dele que ele tava vivendo, mas pensa um cara gente boa, assim, que só queria falar um pouco, só queria alguém pra escutar ele. E a gente escutou. A gente tava ali pra ouvir, né? Escute mais. Zashi, Yuki. Yuki, Yuki. Zubon. Subon. Mitrândia, por que o pequeno? Eu não sei. Saruman acredita que apenas um grande poder pode manter o mal sob controle. Mas não é o que eu descobri. Descobri que são as pequenas coisas, as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Simples ações de bondade e amor. Porque Bilbo Bolseiro? Talvez seja porque eu tenho medo. E ele me dá coragem. Sabe um negócio bom pro cara fazer? A gente sair de casa e fazer uma oração nisso aí. Não, o anjo ele tem que se guardar. Representou.
Bom dia, meus amigos. Espero que vocês estejam muito bem. Geralmente, eu gosto de começar o dia cedo porque tem pessoas que são noturnas, elas gostam e rendem muito mais à noite. Eu, geralmente, rendo muito melhor. É como se minha cabeça ela tivesse muito mais fresca, tivesse muito mais disposta a eu poder fazer as coisas principais do meu dia. Por exemplo, hoje é uma segunda-feira, hoje eu não tenho nenhum atendimento. Tenho atendimento nas segundas, mas ela acabou cancelando hoje pra outra data. Tenho ainda que ler alguns materiais pro meu mestrado. Já acabei o capítulo 1. O capítulo 1 era uma parte mais filosófica que eu tinha que escrever. E agora eu tô no capítulo 2, que aí passa por autores da psicologia, né? Mas eu tenho bastante coisa pra me fazer, tenho que ler bastante. Tô numa meta de todos os dias estudar inglês e japonês, né? Inglês já vinha bastante tempo conseguindo estudar. Tive prova 2 semanas, então tava num ritmo bem legal. E japonês comecei também recentemente a estudar, né? Por exemplo, tô focando muito na parte do alfabeto. A primeira parte é aprender o hiragana e o katakana. E aí, terceiro passo é começar a aprender os kanjis, que aí é uma infinidade de memorização que a gente tem que fazer. Mas, por exemplo, o hiragana, que é o alfabeto mais inicial, esse eu já memorizei, já consigo ler relativamente tranquilo. Um conselho pra vocês é, acordem cedo. Eu sei que tem muita gente também que sai cedo para trabalhar, e isso é um grande desafio, né? Já acordam bem, seja madrugam praticamente, mas se possível acorde 30 minutos antes. Tente ter um momento que seja teu para aprendizado, para você estudar, para você fazer alguma coisa. Principalmente isso, parar pelo menos alguns minutos para você ler um capítulo da Bíblia, você pensar sobre o que você leu, orar um pouco. Acho que isso é muito importante. Eu nem sei se eu tô todo descabelado, nem me olhei ainda. Mas tá bom, isso aqui é como a gente começa amanhã, geralmente, né? Geralmente, para se ler a Bíblia, as pessoas criam mais barreiras do que facilidades. O que eu quero dizer com isso? Não existe muito segredo de como você ler a Bíblia. A chave misteriosa para se entender, ou o mistério, ou 5 passos para você compreender, ou a técnica milenar que foi preservada pelos judeus. O que você precisa realmente para ler a Bíblia é ter uma Bíblia e ter tempo. Você precisa sentar e ler ela. Por exemplo, se você começar a ler uma literatura mais complexa, vamos pegar, sei lá, Dostoiévski. Não é do nosso tempo, é uma cultura diferente, falando da Rússia, né? Agora, se você pegar o livro dele e começar a ler hoje, sem ter nenhuma familiaridade com a literatura daquele contexto, você vai apanhar bastante para entender. Agora imagina você pegar um livro, pelo menos o Novo Testamento dele, né, tem mais de 2000 anos, numa cultura que era de um outro continente, de uma época muito diferente, e de padrões, de normas, de leis, de costumes, de a própria filosofia rodeava, as religiões também, totalmente diferente do que nós temos hoje. Então é normal que quando você comece a ler pela primeira vez, ou já tem anos na igreja, mas nunca leu a Bíblia inteira, que você não entenda muita coisa. Isso é completamente normal. Por quê? Porque você não tem familiaridade com esse livro ainda. Tem muita gente que indica a ler a Bíblia para a Bíblia normal, ou seja, as Bíblias que não é de estudo, que não tem comentários e tal. Eu vou para uma linha oposta. Eu acho que é interessante você pegar uma Bíblia de estudo, você pegar uma Bíblia que, por exemplo, eu tô com essa daqui, eu não ia fazer propaganda, mas essa Bíblia é muito boa. Essa aqui é a Bíblia de estudo do Thomas Nelson, e é muito legal porque cada livro dela, ela tem uma introdução. Por exemplo, tem um livro de Miqueias aqui. Então ela vai falar sobre quem foi o autor, vai falar sobre as datas, quem foi o destinatário, contexto histórico, vai falar sobre a mensagem principal do livro, o conteúdo dele, vai fazer um mini resumo, tem algumas imagens também que vai ilustrando um pouco do cenário bíblico, né? Eu acho que isso é muito, muito legal. Meu conselho é, eu vou ler, por exemplo, Miqueias capítulo 1, então leia o capítulo 1 inteiro, tenta pensar um pouco sobre ele, sempre leia com uma caneta. Eu gosto, eu adoro, assim, de riscar, de marcar, de sublinhar ali, de puxar uma setinha, de anotar algumas coisas que eu pensei na hora, de fazer referências também, por exemplo, aquele texto ali pode se conectar com outro texto lá de Mateus, por exemplo. Então eu vou lá e puxo a setinha e coloco Mateus 7, 8. Depois que você lê o capítulo inteiro, é interessante sim que você pegue um comentário, e geralmente essas bíblias de estudo já tem comentários aqui na parte de baixo dela, né? Geralmente comenta versículo por versículo ou algumas perícopes específicas. Mas o ponto é, leia. Existem coisas que a gente só aprende fazendo. Então, eu tenho dificuldade de entender, eu tenho dificuldade de aprender um pouco da Bíblia. Gasta tempo lendo ela e principalmente ora também. A Bíblia, eu acho que o grande diferencial desse livro para todos os livros da antiguidade clássica é que o autor
deste livro, ele está vivo e ele pode nos ajudar a interpretar, pode nos ajudar a entender o que ele quis deixar nessa mensagem deste livro aqui. Resumindo então, se você não tiver organização, se você não tiver um planejamento daquilo que você quer fazer, seja do seu chamado que Deus tem para sua vida, na área de missão, de vocação, na área profissional, na área de cuidado consigo mesmo, desde da parte de treinamento, da parte de aprendizado, aprender um novo idioma, estudar, faculdade, trabalho, vida na missão, tudo isso. Se você não tiver um mínimo de organização, de preparo, de planejamento, meu amigo e minha amiga, a tendência das coisas embolarem e você passar alguns meses e anos sem se desenvolver em algumas áreas que você sabe que é necessário e é importante você se desenvolver, é muito alta. Então tenha um mínimo de planejamento possível. Eu gosto de usar o aplicativo Notion, né, para isso, mas existe 1 milhão de aplicativos, você pode fazer num caderno, pegar um bloquinho de nota ali e escrever, mas tenha um planejamento. Bom, isso tem me ajudado muito aonde eu cheguei e aonde eu estou projetando chegar com aquilo que é o plano, que é a vocação que Deus tem dado para minha casa, para minha família. Então, gaste tempo também organizando a sua vida, porque esse tempo gasto em organização é um tempo ganho lá na frente. Eu vou estar postando também sobre a viagem agora. Se você quer saber mais sobre o dia a dia, que geralmente ali é mais próximo, né, no Instagram, então nos segue no Instagram também, que ali a gente sempre está postando stories, vídeo, alguma coisa, o que a gente está fazendo, onde é que a gente está também. Até a próxima!